Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Atos, capítulo 7, do versículo 18 ao 21. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Eu quero passar um pouco da experiência que eu tenho com Deus, quero de alguma maneira tocar na sua vida com essas mensagens rápidas, mas eu espero que seja edificante para você. E se você tem gostado do conteúdo, se você gosta dessas mensagens, se inscreva, deixa seu like e compartilhe. Você sabia que quando você compartilha uma mensagem edificante na vida de outra pessoa, você pode transformar a vida dela? E eu não digo que é só a minha mensagem não, tá? Mas qualquer mensagem que edifique a sua vida, quando você transforma, transborda isso na vida de uma outra pessoa, essa pessoa, ela também é edificada. E aí, olha que engraçado, ela sentindo essa alegria, ela também vai querer passar para uma outra pessoa. E assim se torna uma corrente do bem. Viu que doido? É só um gesto, é só compartilhar. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre descubra por que você nasceu. Você consegue entender o porquê que você nasceu? Eu vou contar um pouco não da minha experiência, mas assim, de como foi o meu nascimento. Minha mãe, ela não podia ter filhos, então antes dela ficar grávida de mim, ela teve um aborto. 6 meses depois, ela descobriu que estava grávida de mim. Quando ela estava grávida, com 6 meses, ela teve um sonho e ela me viu dentro da barriga dela, bonitinha, tudo ali. E ela sabia exatamente, naquela época, era muito difícil você descobrir o sexo do bebê assim tão rápido, né? Mas a minha mãe já sabia. Eu sabia que era uma menina e que ia nascer de olhos azuis. Eu tenho hoje o olho verde, mas nasci de olho azul. E foi aquela expectativa, foi aquela experiência e aquela emoção muito grande. Quando eu tinha 4 anos de idade, um tanque caiu em cima de mim e eu fui parar no hospital. Naquele dia, 3 crianças entraram, eu e mais 2 crianças entramos com a mesma situação. É um tanque que tinha caído. Das 3, somente eu sobrevivi. Alguns anos depois, eu sofri um acidente de carro, onde teve uma morte dentro desse acidente e todos saíram machucados. Eu fui a única que saiu com um roxo no joelho. Quando eu começo a olhar para trás, quando eu começo a ver esses livramentos, quando eu começo a perceber todas essas coisas, por diversas vezes eu já me questionei, já falei para Deus assim, por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo nessa vida? Porque eu não tô aqui a passeio. Então, eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer, porque se fosse para minha vida ter sido arrancada, olha quantas oportunidades eu já não tive.
Então eu fiquei muito assim, né? E eu sempre me perguntei. E recentemente, não é nem recentemente, mas eu tenho questionado muito isso, mas recentemente eu ouvi uma pregação e ela fala sobre dois momentos da história de Israel. E ali, dentro desses dois momentos da história de Israel, ele fala sobre dois personagens, José e Moisés. Dois personagens totalmente diferentes, dois personagens que nasceram em gerações diferentes e que tinham problemas diferentes. José, ele nasceu em uma época onde havia fartura, mas posteriormente houve miséria, houve fome. E ele estava sendo o administrador para conceder alimentos para o seu povo. Ele, depois do faraó do Egito, ele era o homem mais aclamado em toda a região. Então José, ele tinha nascido para resolver um problema futuro da sua nação. E olha que interessante. José, ele teve um dos primeiros sonhos que José teve, ele tinha aproximadamente 17 anos. Então, por 17 anos, José ainda não sabia qual era o seu propósito de vida. José não sabia o que ele ia fazer. Ele simplesmente sabia que era filho de Jacó, de Israel. Acabou. Mas, a partir do momento que ele descobriu que ele tinha um propósito, que ele tinha um sonho, que ele tinha um chamado, ele enfrentou escravidão, prisão, blasfêmia, mentiras, traições. Ele enfrentou tudo, mas ele não se desviou do chamado. E qual era o chamado dele? Ele só descobriu quando aconteceu. Quando veio a fome, ele falou, opa, é verdade, eu tô aqui, então eu vou administrar. Então, ele tá lá e ele sabe que ele nasceu para levar o alimento, para matar a fome de uma geração. Ok. Passado vários anos, muitos anos por sinal, veio um outro rei que não conhecia essa história, que não tinha vivido essa história, que não sabia dessa história. Ou se soubesse, era uma coisa para ele insignificante, porque ele não viveu. Então, o que eu aprendo aqui? Que somente quem vive a dor, a alegria, é que sabe realmente dar valor a isso. Dar valor ao que vem depois. Quem não passa por isso, quem não vive sobre essas coisas, pouco importa. Mas voltando. Nessa nova geração, tinha muito mais, o povo de Israel tinha se multiplicado. Mas eles estavam debaixo de uma opressão, de uma escravidão, de uma angústia. Então, uma das coisas que o rei, naquela época, daquela geração, fez para tentar banir o crescimento dos judeus foi: mata-se os recém-nascidos. Porque matando recém-nascido não vai, acabou, vai parar ali. Mas Moisés, um menino extraordinário, nasceu naquele período. Então ele nasceu
para resolver um outro problema. O problema não era dele. O problema era do povo dele. Era problema do outro. Só que quando Moisés nasceu, a ordem era: mata-se os judeus. Mas Moisés, ele nasceu com um plano. Moisés nasceu com um propósito. E quando Deus quer cumprir o seu plano, quer cumprir o seu propósito, gente, pode ter o que for, não vai ser aniquilado. O rei havia determinado que todos os bebês judeus fossem mortos. Mas Moisés não foi morto. Pelo contrário, ele foi encontrado pela filha do faraó. Olha que doido. A filha do faraó encontrou Moisés. Ela teve o coração quebrantado por aquele bebê e o criou como filho. Porque quando os planos de Deus não vai ser desfeito assim. Os planos de Deus, só quem desfaz é o próprio Deus. Então, Moisés, ele nasceu numa nova geração e ele não sabia qual era o propósito dele. Ele foi descobrir muitos anos depois, quando Deus foi e o chamou para falar: liberte o meu povo. Às vezes, nós estamos aqui dentro dessa geração querendo saber. Hoje é muito assim, né? Ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? E tem muita gente ficando ansioso, ficando frustrado porque não consegue descobrir o propósito de vida. E eu falo para você sinceramente que eu era uma dessas. Porque eu gosto muito de ler, de saber, e eu ficava assim, ai, será que é isso? Será que é aquilo? Que não sei o quê. Até que não teve uma hora que eu descansei e eu falei assim, quer saber? Ah, não quero saber de mais nada. E aí, quando eu me acalmei, eu falei assim, eu vou começar a fazer umas coisas que me dá alegria, que me dá prazer. Então eu comecei a fazer coisas que me davam alegria, que me davam satisfação, sem esperar nada em troca. E o que eu fazia não era algo para mim. Dá para entender? Me dava alegria, me dava prazer, mas eu não fazia algo para mim. O que me dava alegria, me dava prazer? Ajudar. Eu gostava de ajudar o outro, eu gostava de falar, eu gostava de aconselhar, eu gostava de falar dos meus testemunhos, eu gostava de sentar e orientar, aconselhar, eu gostava disso. Então eu comecei a fazer essas coisas de uma forma natural. Foi aí que eu falei, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí foi onde nasceu o Projeto Gênesis. Porque não é o meu objetivo de vida, vamos dizer assim. Meu objetivo de vida não é ficar rica, milionária, não é nada disso. O meu objetivo de vida é se uma pessoa que ouvir uma mensagem dessa e falar assim, você falou comigo, eu sei que eu vou estar no caminho certo. E é engraçado que eu recebi um comentário a respeito disso. Eu recebi feedbacks dizendo, nossa, como você falou comigo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando você nasce com um plano, com um propósito. Esse plano
é para resolver o problema não seu, mas um problema do outro, o problema de uma geração, o problema de uma família, um problema de uma nação, um problema do Estado, um problema do outro. Então, se você fica fugindo de problemas, sinto te dizer, mas você está fugindo da sua essência. Porque a nossa essência é ajudar o próximo, é ajudar o outro. Como que eu faço isso? Aí é uma questão onde você precisa se olhar, se autoanalisar e falar assim: eu sou boa nisso. Ah, eu sou boa em fazer bolo. Então faça um bolo e abençoe a vida de alguém. Porque você vai estar fazendo algo bom. E quem sabe o seu projeto de vida, o seu plano é justamente isso. Não fique pensando coisas mirabolantes. Ai, eu preciso fazer isso, preciso ir para o outro lado do mundo, preciso... Não. Deus é simples. E Ele dá a você aquilo que você precisa para cumprir os planos dele. Quando você foi gerada, Deus ele já colocou um DNA em você com os planos dele. Então você, de joelho, prostrado, se analise e vai perguntando para Deus. Que a mensagem de hoje seja uma mensagem que edifique você, que faça você pensar, que faça você caminhar, que faça você olhar para o alto. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado. Até a próxima!